Na vitória por 4-0 do Flamengo sobre o Boa Vista, boas notícias. Um bom primeiro tempo, 2 gols de Arrascaeta depois de muito tempo na mesma partida, Luiz Araújo novamente se destacando, o Igor Jesus mostrando que pode sim ser muito útil o jovem jogador no meio-campo nessa temporada e algo inexplicável. Parte da torcida presente ao Maracanã vaiando um dos seus jogadores, nada mais nada menos que o artilheiro do time na temporada, com uma média de 1 gol por partida, por uma preferência pessoal por um outro jogador. E vamos falar sobre essa, como é que eu vou definir? Essa tolice, né? Uma palavra mais suave que eu encontro. Essa tolice nesse vídeo que tem um patrocínio do Futebol Interativo. No Futebol Interativo você pode realizar o seu sonho de trabalhar com futebol. Você pode fazer cursos de especialização, por exemplo, em análise de desempenho. É uma função cada vez mais necessária, fundamental no ambiente de um time de futebol profissional. Também pode fazer curso de gestão esportiva, né? E tem que ser um bom gestor para lidar com essa situação, por sinal, que o Flamengo vive em função dessa reação de parte da torcida. Ou, por exemplo, cursos ligados à comunicação, jornalismo dentro do futebol, entre outros. No ano passado, 2023, inclusive, eu dei a aula inaugural em um dos cursos do Futebol Interativo. Foi bem legal, uma experiência muito boa, uma turma numerosa e de muita gente interessada. Então, se você realmente sonha trabalhar com futebol, entre em contato com o Futebol Interativo pelo link que está na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está na tela. E aí eles vão explicar para vocês todos os cursos, como funciona, quanto custa, qual a duração, para ver o que mais lhe interessa, aquele que é mais adequado às suas expectativas, aos seus sonhos, né, que eventualmente você tenha ligados ao futebol como profissão, né? Como acontece comigo aqui, como jornalista trabalhando na cobertura esportiva há tanto tempo. Então, entre em contato com o Futebol Interativo. Repito o link na descrição do vídeo ou no QR Code que está na tela. Bem, o jogo Flamengo 4-0 para o Boa Vista foi mais um desses jogos contra um adversário que eu tenho dito, são praticamente sparrings. Eles entram em campo sabendo que vão perder. Muito dificilmente o Flamengo não vai derrotar essas equipes. Então vem vencendo seus jogos, só não venceu partidas em que atuou com o time C, D, né, formado por garotos da base, e o empate contra o Vasco, né, quando até teve a chance da vitória no final, mas o Gabriel foi infeliz na cobrança de pênalti e acabou perdendo aquela oportunidade de dar a vitória à sua equipe. Mas o time fez um bom primeiro tempo, comentei o jogo pelo canal Gold, inclusive, né, você que acompanhou certamente vai lembrar. Eu destaquei bastante, não só a famosa pressão pós-perda, né, no começo da partida, na primeira parte do jogo, primeira metade do jogo especialmente, muito eficiente, o time recuperando a bola sempre que ele a perdia e iniciando novos ataques e colocando a equipe adversária contra as cordas e criando muitas situações de gol. Luiz Araújo muito bem, por sinal, Cebolinha bem, vários jogadores se destacando, mas o desperdício de oportunidades é algo realmente crônico que esse time precisa corrigir, né? O Tite precisa dar um jeito nisso. Uma tarefa do técnico da vez, já que os seus antecessores também tiveram essa dificuldade e nenhum deles conseguiu de fato eliminar totalmente o problema. É claro que uma equipe vai perder gols, mas nessa quantidade, nessa proporção, é impressionante. O time finalizou 17 vezes no primeiro tempo e algumas chances claríssimas e desperdiçou a maioria delas. Inclusive 2 com o Pedro, né? Uma delas de cabeça, um gol feito que ele perdeu. Ele que fez seu gol de cabeça dessa vez. Foi o 8º gol do Pedro no campeonato, na temporada, perdão, em 8 jogos. No campeonato, 6º gol em 6 jogos. E, claro, não jogou os 90 minutos em todos eles. Está com uma média ótima, é verdade. Repito, os adversários não são tão desafiadores, mas ele tem feito os gols. São os mesmos adversários que os atacantes dos outros times que disputam o Campeonato Carioca também estão enfrentando. Então, é o recorte que temos no momento. E a referência é positiva. A condição de titular do Pedro, ela hoje é algo que não dá para discutir, né? Ela é inquestionável. Um jogador que foi o brasileiro que mais marcou gols em todo o mundo no ano passado, ou seja, entre todos os jogadores brasileiros em atividade, nenhum fez mais gols do que o Pedro no ano passado. Antes que algum incauto tente me corrigir falando do Cano, o Cano é argentino, vale lembrar, né? Mas entre os brasileiros, ele foi o jogador que mais gols fez. Ficou atrás do Cano no Brasil e, consequentemente, fora também, mas o Cano não é brasileiro. No ano anterior, 2022, ele foi o destaque da Copa Libertadores e artilheiro da competição.
Ah, mas não fez gol no final. Sim, o gol do final foi do Gabriel, mas os gols do Pedro foram fundamentais para levar o Flamengo até a final. Inclusive com uma ótima participação do Gabriel, os dois muito entrosados naquela oportunidade sob o comando do Dorival Júnior. Então você tem, mesmo com altos e baixos, com algumas atuações ruins, e essa foi uma atuação ruim do Pedro, ele não foi bem, ele fez um gol, mas perdeu chances claras e desperdiçou um pênalti, batendo muito mal. Esse recorte do Pedro, mesmo com uma atuação ou outra ruim, ele é muito bom, gente. E aí as pessoas querem que ele saia do time, muitas pessoas, né, ou parte da torcida, melhor dizendo, porque preferem o Gabriel. Todo mundo tem o direito de ter uma preferência de um jogador ou outro jogador, mas me parece que o time, o clube tem que ficar acima. E o que vimos mais uma vez, dessa vez me pareceu até com mais eloquência, né, a vaia patética de parte da torcida presente ao Maracanã quando foi feita a substituição. Sai o Pedro, entra o Gabriel. E a vaia foi claramente para o Pedro, a vaia dessas pessoas. Ah, como é que você sabe? Porque claramente elas aplaudiram, deram gritos de euforia quando o Gabriel corria entrando no campo. Então elas queriam o Gabriel e para isso vaiam o Pedro. Gente, isso beira a idiotice completa, né? Porque, convenhamos, você pode muito bem desejar o Gabigol no time, mas não tem que desejar que o Pedro jogue mal para ele sair ou torcer contra ele ou vaiá-lo. Isso não tem o menor cabimento. É uma coisa que não encontro uma palavra suave que possa definir. Isso é tolice, é burrice mesmo, não tem cabimento. Você paga o ingresso, vai para o jogo e você fica contra seu goleador do seu time porque você prefere o outro. Ora, cabe ao Gabriel, como eu já disse em outras ocasiões, continuar treinando, trabalhando, procurando aproveitar as oportunidades para recuperar a posição, como o próprio Pedro fez. Ele ficou na reserva um tempão. Pode ter errado aqui ou ali, uma atitude ou outra, aquele episódio mesmo do ano passado, quando ele foi agredido, um absurdo, mas depois também não apareceu no dia em que deveria no clube, foi até punido, né? Mas independentemente disso, em campo ele responde, ele faz gols. Por que ele deveria sair do time? Porque parte da torcida prefere, por um gosto pessoal, um outro jogador, que é o Gabriel, que é um jogador histórico do Flamengo, é um ídolo enorme, mas que não vive uma grande fase há um bom tempo. A fase dele é ruim e continua ruim. Ah, o Pedro perdeu o pênalti. O Gabriel também perdeu contra o Vasco. E o pênalti que ele perdeu para o Vasco significou não vencer o Clássico. Esse pênalti que o Pedro perdeu contra a equipe do Boa Vista não trouxe maiores prejuízos, convenhamos, né? Embora, rápido parênteses, o Flamengo tem que resolver isso rápido. O Gabriel perdeu 4 pênaltis em menos de um ano, não tem sido eficiente como em outros momentos, quando ele era quase infalível nas cobranças, precisa diversificar as batidas, ele hoje é reserva. E na ausência dele, quem é que bate pênalti? Não pode ser o Pedro, não é um bom cobrador, a Arrascaeta nunca se revelou um bom cobrador, então, seja o De La Cruz, o Pulga, um outro jogador, sei lá, o Léo Pereira, o que for, cabe ao Tite treinar, selecionar e definir um outro batedor. Não deve ser o Pedro, na minha opinião, e o Gabriel, quando em campo, também tem que bater de diferentes formas, ele sabe fazer isso. Aquela cobrança característica dele, espera o goleiro se mexer, os goleiros estão esperando até o final e fazem a defesa. E o Pedro também deu ali aquele pulinho muito mal, e o André Luiz, o goleiro do Boa Vista, esperou e encaixou a bola. Quando o goleiro encaixa a bola numa defesa de pênalti, é porque foi muito mal batido, convenhamos, né? É o que acontece nessas circunstâncias de um jogo, né? Mas, independentemente desse erro, de um erro ou outro, o Pedro merece ser o titular. E o Gabriel tem que correr atrás. O cara que vai ao estádio vaiar seu próprio jogador, olha, isso não tem o menor cabimento. É um comportamento que assim, é difícil até de entender, é difícil até de definir. Aplaudir o Gabriel porque ele entrou, ok, perfeito. Você gosta do jogador, tem esperança que ele vai atuar bem, torce muito por ele, perfeito. Mas daí você vaiar o colega do time que está saindo, sendo o artilheiro do time na temporada e que tinha feito um gol, apesar de ter perdido outras chances, não jogou bem, repito, mas deixou sua marca, 8 gols e 8 jogos, no Carioca 6 gols e 6 jogos. Olha, isso não tem sentido nenhum. Isso é absurdo, é muito absurdo. Essas pessoas, não sei de onde elas saíram, o que elas pensam sobre futebol. E elas parecem gostar mais de um jogador do que do próprio clube, o que é uma completa bizarrice. Esse vídeo tem o patrocínio do Futebol Interativo. Entre em contato pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo para você saber tudo sobre os cursos do Futebol Interativo. Não deixe de avisar que você chegou até eles por intermédio aqui do canal. Você vai ganhar um descontinho com toda certeza. Futebol Interativo, para você que sonha em trabalhar com futebol. Bem, a nossa live, como você sabe, você que está vendo o vídeo cedo na quarta-feira, será às 7 da noite dessa quarta-feira, dia seguinte ao jogo. Como eu tenho feito sempre, Flamengo jogando quarta à noite, eu comento o jogo no canal Gold, então para não fazer a live no meio da madrugada, é na noite seguinte. Então 19 horas, 7 horas dessa quarta-feira teremos a live sobre essa situação e tudo que envolve Flamengo e Boa Vista, Campeonato Carioca, domingo tem Fla-Flu e tudo mais.
Legal? E domingo, claro, estarei no canal Gold às 4 da tarde nos comentários dessa partida que pode definir o campeão da Taça Guanabara, o primeiro colocado. Pode definir, que tem mais uma rodada depois, né? Mas deixar encaminhado, pelo menos. E o primeiro colocado dessa fase de classificação. 4 da tarde a bola vai rolar. Estarei no canal Gold, conto a sua audiência nessa partida também. E aí a live aqui no canal, o jogo vai acabar lá por volta das 6. A live deve ser também 7 horas da noite, mais ou menos, 7, 7 e meia. A gente vai confirmar o horário direitinho e divulgar para vocês no domingo a live do Fla-Flu. Aí não é no dia seguinte não, o jogo mais cedo, a gente faz a live logo depois, 1h30 depois do jogo, algo em torno disso, ok? Também quero convidar vocês a participarem do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live, se liga. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Tá aí, S1 Live, QR Code na tela, link na descrição, você pode participar do bolão, você pode ganhar camisa oficial no sorteio da segunda-feira, que acontece no Na Área, programa que eu faço às segundas e quintas na S1 Live no YouTube com André Rocha, Alain Bimadi, sempre às 11 da manhã. Segundas e quintas-feiras sempre tem, nessa quinta tem, Na Área às 11 da manhã, na S1 Live comigo, com Alain e também com o André. Ok? Eu conto, claro, também com a participação, com a audiência de todos vocês. Lembrando sempre os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Sport e também, claro, para o Use 360 com os produtos do canal. Saudações! Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês.